4 perguntas importantes que você deve fazer a um testemunho de Jeová que bata a sua porta para que você veja qual é a reação que ele tem. Olá, eu sou o pastor Cláudio Rosa e este é mais um programa O que diz a Bíblia. E eu quero começar esse programa lendo um texto da Palavra de Deus que está na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, que diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de que se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ou firmeza da verdade. A igreja institucionalizada por Deus, que é a segunda instituição que Deus criou, a primeira o casamento, depois a igreja, ela é a casa do Deus vivo, ela é coluna e firmeza da verdade. E nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade, é o que diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Mas existe um grupo que se diz cristão, um grupo que se diz pertencer à igreja, ou que é um grupo que monopolizou a fé e a salvação, chamados de testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, na verdade, é o grupo mais pernicioso que existe dentro do cristianismo. Você, testemunho de Jeová que está me ouvindo, você, ancião que conduz aí um salão do reino, sabe do que eu estou dizendo. Eu tenho algumas provas documentais aqui comigo. Claro que eu não vou estar falando de toda a estrutura teológica jeoviana nesse momento, mas eu quero trazer à tona uma questão muito séria. Bem, a palavra de Deus está dizendo que a igreja, pertence à igreja do Deus vivo, é coluna da verdade e ela representa então a estrutura daquilo que Deus criou como igreja. E a igreja de Cristo, ela é a verdade e ela não se diz ser a detentora da porta da salvação, mas ela mostra a porta da salvação, que é Cristo Jesus. Bem, existe um livreto que vocês publicaram, que se chama Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Este livro aqui é um dos compêndios doutrinários que as testemunhas de Jeová usam. E na página 255 desse livro, vocês vêm dizendo o seguinte: não conclua que existem várias estradas ou caminhos que poderá utilizar para ganhar a vida no novo sistema de Deus. Existe apenas uma. Foi apenas aquela única arca que sobreviveu ao dilúvio e não um sem número de embarcações. E haverá apenas uma organização, a organização visível de Deus, que sobreviverá à grande tribulação que rapidamente se aproxima. Simplesmente não é verdade que todas as religiões conduzem ao mesmo fim. Você precisa pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus a fim de merecer ou de receber sua bênção de vida eterna. Bem, vocês estão aqui fazendo o proselitismo dessa seita. As testemunhas de Jeová são uma seita e, como eu falei, sem medo de errar, é o grupo mais pernicioso que existe dentro do cristianismo, porque vocês mexeram no texto bíblico. Nós ainda vamos ter alguns outros programas onde nós vamos poder mostrar e provar que vocês mexeram nos textos bíblicos, inclusive usando os originais. Nós vamos usar os originais e vocês, mais uma vez, vão passar vergonha e vai ficar muito claro que vocês são falsos profetas, filhos do diabo e que não têm compromisso com a verdade da palavra de Deus. E vocês estão dizendo aqui que para que haja salvação é necessário pertencer a este grupo. Qual é o problema desse grupo? Esse grupo, ele tem várias heresias, vários problemas. São vários os problemas. O apóstolo Paulo, quando ele está se despedindo dos anciões de Éfeso, ele já vinha alertando a respeito dessa problemática. Em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 20, no seu versículo 28, a Bíblia diz o seguinte, olha aqui: atendei, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Bem, primeira questão aqui,
Não é o caso hoje, nós estamos falando sobre isso, mas dentro da questão da cristologia, vocês negam que Jesus seja Deus, vocês são arianos. Por que vocês são arianos? Porque Ário foi um dos primeiros heresiarcas da igreja. Assim como a igreja teve os patriarcas, houveram os heresiarcas. E Ário foi um dos hereges, né? Os primeiros hereges da igreja, que disseram que Jesus não era Deus. Bem, mas a Bíblia aqui está dizendo, quando Paulo vem falando, que a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. Nós não vamos tratar aqui hoje da questão da trindade, mas aqui já fica algo bem estabelecido, que foi Deus quem comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, Jesus, Deus, o sangue de Jesus vertido na cruz. Mas continuando, versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, melhor dizendo, que não pouparão ao rebanho, que é o que acontece no grupo de vocês. Vocês proibiram vacina, vocês proibiram transplante, dizendo que transplante seria cometer canibalismo, uma idiotice, algo que a Bíblia nunca ensinou, algo que Deus nunca falou a respeito disso. Vocês proíbem a transfusão de sangue, nós não vamos falar especificamente sobre isso agora, mas vamos trazer essas questões à tona. A heresia que existe dentro das Testemunhas de Jeová é algo absurdo. Vocês são comandados por 13 hereges, os 13 homens que ficam no Brooklyn, ali em Nova York, ditando a regra do jogo da teologia joviana. Não é? Então, vamos continuar aqui. Versículo 30 diz assim: e que de entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Bem, então nós vamos vigiar a respeito. Uma das coisas que eu queria argumentar aqui, e quero trazer aqui uma solução para você, quando você recebe uma testemunha de Jeová na sua casa, o mais correto não é você deixar de atendê-lo. O mais correto não é você maltratá-lo. O mais correto não é você fingir que não está em casa, alguma coisa assim. O correto é você atendê-lo. E eu vou te dar aqui uma dica de 4 perguntas importantes, 4 perguntas importantes que você deve fazer a um suposto testemunho de Jeová que bata a sua porta, para que você veja qual é a reação que ele tem. Vamos falar aqui um pouco sobre a questão dos 144 mil. De forma superficial, poderíamos falar sobre isso durante aí pelo menos uns 2 meses. Mas de forma superficial, para que você possa organizar aí 4 perguntas. Bem, eles publicaram um livro na década de 70, melhor, em 1969, eles publicaram esse livro aqui, olha, Cumprir-se-á então o mistério de Deus. É um livro um tanto quanto já usado, está um pouco até rasgado, faltando uma parte da capa, mas é porque ele é de 1969, foi publicado em inglês, e em português em 1971. A Watchtower, ou seja, a Torre de Vigia, é quem publicou isso. Né? Bem, na página de número 87 desse livro, melhor, na página 85 desse livro, eles estão aqui falando sobre os 144 mil. O livro está amarelo porque é um livro antigo. Algumas testemunhas de Jeová já tiveram a coragem de me desafiar, falando que eu havia passado o livro num processo de envelhecimento para dizer que o livro era antigo e que o livro não existia. Eu quero dizer que, com certeza, sem medo de errar, e estou sendo generoso, 70% das testemunhas de Jeová são ignorantes e não conhecem a história do grupo e não conhecem todos os compêndios doutrinários que o grupo tem. Eu vou dar uma dica para você, o testemunho de Jeová. Todo salão do reino, invariavelmente, eles têm uma biblioteca ali dentro. Peça para o ancião lhe dar a permissão para você verificar esses livros. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Página 85 do livro, esse livro aqui, olha, Cumprir-se-á então o mistério de Deus, eles vêm dizendo o seguinte: quando o apóstolo João recebeu a revelação por volta de 96 da Era Comum, o EC, as testemunhas de Jeová, eles não usam antes de Cristo ou depois de Cristo, porque eles alegam que usar antes de Cristo ou depois de Cristo
pode provocar na pessoa que está ouvindo eles pregarem uma certa recusa na pregação. Então eles não usam antes de Cristo e depois de Cristo, eles usam a era comum. Haviam passado 63 anos desde que a nação do Israel natural, presta atenção nessa palavra aqui, que o Israel natural e circunciso fora rejeitada por Jeová Deus, por meio de Jesus Cristo, lá em 33 da era comum. Eles estão dizendo que Deus então havia rejeitado nesta época o Israel carnal, o Israel circunciso, esse Israel aqui. Haviam passados também 60 anos desde que as boas novas cristãs e a oportunidade de se entrar no reino dos céus foram apresentadas aos não-judeus ou gentios em 36 da era comum, com a ocasião da conversão do centurião italiano Cornélio de Cesareia ao cristianismo. Ele e outros crentes gentios receberam naquele tempo o Espírito Santo, com o qual os escolhidos de Deus são selados. Eles continuam dizendo, portanto, preste atenção, portanto, o resto do número dos selados tinha de ser preenchido com fiéis escolhidos dentre os gentios, desde a admissão dos gentios incircuncisos às fileiras dos selados, em 36 da era comum, Jeová Deus não tem possuído nenhuma nação carnal do Israel natural. Antes tem havido um espiritual Israel de Deus, seus membros são israelitas espirituais. Bem, o que eles estão dizendo aqui, para que você possa entender melhor, é que do ano 33 para cá, Deus não tem mais falado com Israel natural, com Israel circunciso, com Israel natural, aquele Israel. E Deus agora tem falado somente com Israel espiritual. A pergunta é, quem é este Israel espiritual? Existe uma resposta. Eles têm essa resposta. A resposta está nesse livro aqui, olha. Poderá viver para sempre no paraíso na terra. É um outro livro de estudos dele. Se você está estudando como um testemunho de Jeová, você tem esse livro também como base de estudos. Não é? Esse livro aqui, na página 126, então eles vêm dizendo quem é o Israel espiritual. E eles dizem o seguinte, olha, são também chamados de congregação dos primogênitos que foram alistados nos céus, de modo que esta congregação de Deus é constituída de todos os cristãos na terra que têm esperança de vida celestial. Ao todo, apenas 144 mil pessoas constituirão finalmente a congregação de Deus. Hoje, restam na terra apenas poucas destas. Apenas um restante. Os cristãos que esperam viver para sempre na terra buscam orientação espiritual dos membros desta congregação do Deus vivente. Quem são os líderes que trazem orientação a eles? É o chamado corpo governante, é o escravo fiel e discreto, que eles dizem que é aquela parte que Jesus fala, onde fala sobre o escravo fiel e discreto, e dali, inclusive dos 144 mil escolhidos que eles falam aqui, sai esse grupo de 9 a 13 homens que comandam todo o corpo governante, comandam todo o corpo das testemunhas de Jeová no mundo todo. Bem, eles continuam dizendo, a Bíblia refere-se também a esta congregação de 144 mil membros como termos tais como a noiva, a esposa do Cordeiro, o corpo de Cristo, o templo de Deus e o Israel de Deus. Bem, então o que eles dizem é o seguinte, nesse primeiro livro, eles estão dizendo que Deus agora não fala desde 33 com Israel natural, com Israel carnal, e que agora Deus fala com Israel espiritual. E o Israel espiritual é ou são os 144 mil. Muito bem, fechado esse raciocínio e essa lógica que eles tentam explicar, a pergunta que se deve fazer é a seguinte, pelo menos 4 perguntas. A primeira pergunta que deve ser feita é a seguinte, por que o nome Testemunhas de Jeová? Por que o nome Testemunhas de Jeová? Bem, no começo desta organização luciferiana, não havia o nome Testemunhas de Jeová. Eles eram chamados de russelitas, de auroristas do milênio, de rutherfordistas, estudantes da Bíblia. Mas na década de 30, Rutherford, que foi o sucessor
de Charles Taze Russell, o fundador do grupo. Ele que era um advogado porta de cadeia e que se intitulou juiz Rutherford. Ele trouxe o nome através de uma revelação que ele disse que recebeu de Testemunho de Jeová e baseou isso na Bíblia. Lá em Isaías 43:10. Se você for lá comigo, em Isaías 43:10, está escrito assim, olha. Vamos lá, Isaías 43:10 diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Bem, então a base para se ter o nome Testemunho de Jeová é Isaías 43:10. Então, a primeira pergunta que você deve fazer é para o Testemunho de Jeová que vem na sua casa, no portão da sua casa, na sua empresa, aquele amigo seu de trabalho que é Testemunho de Jeová, que quer te levar para o Salão do Reino. Você pergunta para ele, por que o nome Testemunho de Jeová? Bem, se ele for uma Testemunha de Jeová que estuda, que está comprometida com o grupo que ele pertence, ele vai dizer, ora, baseado em Isaías 43:10. Talvez ele não saiba a história do porquê, mas ele sabe que é em razão de ser Isaías 43:10. Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. A segunda pergunta que você deve fazer, então, a essa Testemunha de Jeová é a seguinte. Lá em Isaías 43:10, Deus falava com qual Israel? O natural ou o espiritual? Faça essa pergunta para ele. Em Isaías 43:10, Deus estava falando e se relacionando com Israel natural, circunciso, ou com Israel espiritual. Bem, como uma testemunha de Jeová que estuda, segundo este livro aqui, Deus falava com Israel natural. É o que ele vai ter que responder. Muito bem. Você vai fazer então agora uma terceira pergunta, e que é a seguinte. Hoje, Jeová Deus fala com qual Israel? O natural ou o espiritual? E ele também, como uma boa testemunha de Jeová, vai lhe responder que, segundo esse livro, poderá viver para sempre no paraíso na terra, que aliás eu não havia falado quando é que ele foi escrito. Ele foi escrito aqui em 1982. Depois, isso em inglês, em 1983 em português. E ele vai dizer para você, baseado na página 126 desse livro, que hoje Deus fala com Israel espiritual. Lá em Isaías 43:10 era o Israel carnal, hoje com Israel espiritual, ok? Bem, você então vai partir para a quarta pergunta final, que é a seguinte. Você pergunte diretamente para ele. Você é testemunho de Jeová e pertence a qual Israel? O natural ou o espiritual? E deixa ele responder. Ele vai perceber que ele caiu numa armadilha filosófica ou algo assim. Por quê? Se ele falar que pertence ao Israel natural, não pode ser, o camarada não pode ter 3.000 anos na porta da tua casa. E se ele falar que ele faz parte do Israel espiritual, ele também está declarando que ele faz parte dos 144 mil, que na grande maioria das vezes não é. Se bem que eles não têm um controle absoluto sobre isso, e em uma outra oportunidade eu vou mostrar, baseado na questão da refeição noturna do Senhor. Porque, segundo eles, somente quem faz parte dos 144 mil participa da refeição noturna do Senhor. Essa terminologia, refeição noturna do Senhor, é o dia da ceia, que eles participam no dia 14 de Nissan, que é um único dia no ano todo. Todos os salões do reino, a partir das 18 horas, se reúnem para tomar a ceia. Mas nós não vamos chegar nessa parte. Você pergunte para ele se ele faz parte do Israel natural ou do Israel espiritual. Ele provavelmente vai dizer, não, eu faço parte de um grande rebanho. Você volta a pergunta. Fala, não, tudo bem, você faz parte de um grande rebanho, mas você é testemunho de Jeová? Seja enfático. Não dá moleza para esses filhos do diabo. Não dá moleza para esse pessoal que deturpa a palavra. Não dá moleza para o camarada que quer dizer que a porta da salvação é a única instituição religiosa deles. Não dê moleza. Volta a pergunta. Pergunta para ele, você é testemunho de Jeová? Faça ele de responder. Ele já vai querer escapar de você, meu irmão. Faça a pergunta e pergunte para ele, você é testemunho de Jeová? Sou, tá. De qual Israel? Natural ou espiritual? Se ele falar para você, deixa eu te dar uma dica aqui.
Se ele falar para você, não, eu faço parte do reino espiritual, eu sou dos 144 mil, pega o nome dele, escreve o nome dele e leva lá para o ancião do salão do reino dele, pergunta qual é o salão do reino dele, leva lá, porque uma das coisas que eles aprendem, pelo menos até onde nós sabemos, é a princípio manter uma certa ética dentro de uma ética humana, né? Porque se eles fossem éticos espirituais e comprometidos com a palavra de Deus, não inventariam uma besteira como essa, tá bom? Então faça essas 4 perguntas para uma testemunha de Jeová. Por que o nome testemunha de Jeová? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se Deus, lá em Isaías 43:10, Jeová, falava com qual Israel, se era o natural ou espiritual? A terceira pergunta, hoje Jeová fala com qual Israel, se é o natural ou espiritual? Ele vai dizer que é o espiritual. E para matar a charada e a questão, você pergunte para o testemunho de Jeová. E você faz parte a qual Israel? O natural ou espiritual? E deixa ele com a bomba na mão, que foi o diabo que preparou essa bomba. Tá bem? Olha, nós temos muito mais coisas para estarmos falando sobre as testemunhas de Jeová. Eu digo que são um grupo pernicioso porque eles mexeram na estrutura da Bíblia em muitas coisas. Mas nós vamos ter outras oportunidades. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando. Dê um like aí no canal, nos acompanhe, assine o canal, estamos juntos. Esse é o programa O que diz a Bíblia e eu sou o pastor Cláudio Rosa. Deus abençoe e até o próximo programa.